Há sonhos que nos chamam baixinho, como um sussurro, e se em vez de os ignorarmos, lhes dessemos atenção. Bem-vinda, bem-vindo ao Licença para Sonhar, o podcast do Projeto Mensana que te desafia a dizer sim aos teus sonhos, tornar-te mestre de ti e abraçar a missão de ser a mudança que queres ver no mundo. Eu sou a Irene. Eu sou a Natasha. Eu sou a Maria Jesus. Eu sou a Solange. Somos amigas de longa data e profissionais de desenvolvimento humano. Esperamos que nas nossas conversas encontres inspiração e ferramentas para crescer, agir e deixar a tua marca. Partilha esta aventura connosco. Aceitas a missão? Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Licença para Sonhar. Hoje temos algo muito especial para partilhar contigo. Um episódio inteiramente dedicado ao programa Diz Sim aos Teus Sonhos, Imersão e Plano de Ação, através do qual a Mensana ajuda homens e mulheres com profundo sentido de propósito a resgatar e realizar os seus sonhos. Para além de podermos ter uma conversa de pé de orelha com a Natasha, que sonhou, construiu e facilita o programa enquanto mentora e coach, temos a presença da Armanda Martins, aluna da primeira edição do Diz Sim aos Teus Sonhos, que nos contará a sua experiência e nos falará do impacto que o programa teve na sua vida. Olá, Natasha. Olá, Ju. Dizes sempre que este programa constitui como que a coluna vertebral do Mensana. Queres-te explicar? Sim, toda a nossa ação tem como ponto de partida a pessoa. Acreditamos que a realização de cada indivíduo é a alavanca para transformarmos a sociedade e nos dias que correm, com tantas solicitações que nos afastam do nosso âmago, de quem somos na nossa essência, este é um enorme desafio que requer um olhar atento, uma resposta estruturada e um sistema de apoio eficaz. Os nossos sonhos lúcidos, aqueles que nos habitam quando estamos acordados, que nos fazem viajar em pensamento para além das nossas circunstâncias, das nossas limitações, daquilo que conhecemos, são como bússolas para o nosso complexo e riquíssimo mundo interior. Dão-nos pistas sobre o que é verdadeiramente importante para nós, independentemente do que a sociedade dita como sendo normal ou adequado, valorizável, aceitável, o que quer que seja. E aí começa uma maravilhosa viagem em direção à nossa individual singularidade. Quem somos efetivamente, o que nos faz vibrar, o que podemos trazer ao mundo de forma única, ou seja, como mais ninguém pode. O programa Diz Sim aos Teus Sonhos conduz cada pessoa a novos patamares de autoconhecimento e realização, dando-lhe as ferramentas de que necessita para se expressar de forma plena no mundo, realizar os seus sonhos mais especiais, desenhar e implementar os seus projetos mais significativos. Conta-nos então como é que nasceu o programa Diz Sim aos Teus Sonhos. O programa Diz Sim aos Teus Sonhos nasceu da minha própria jornada de transformação. Durante anos, senti que havia dentro de mim algo a querer mostrar-se, sem que eu compreendesse muito bem o que era. Sentia uma conexão profunda, quase pessoal, com muitos dos problemas vivenciados por outras pessoas em qualquer parte do mundo. Algo dentro de mim me dizia que tinha uma missão a cumprir e que me devia colocar ao serviço. Ao longo do tempo, como muitas outras pessoas, fui desafiada a conciliar responsabilidades, ambições e os meus desejos mais profundos. Senti na pele o que é adiar sonhos por falta de tempo, por medo ou simplesmente por não saber por onde começar. Mesmo assim, ainda que de forma algo desorganizada, fui dizendo sim aos meus sonhos, pois percebi que fazê-lo me trazia vitalidade, alegria, crescimento e algo também muito importante para mim. Ia trazendo para a minha vida pessoas com quem me conseguia conectar a um nível muito profundo. Pessoas que eu compreendia, pessoas que me compreendiam. Não tinha um mapa que me guiasse. Comecei a usar um método de tentativa e erro,
e aprendi a escutar a minha intuição. Procurei avidamente conhecimento e ao longo do tempo fui integrando aprendizagens preciosas, tanto da minha experiência em gestão, onde desenvolvi competências como o planeamento, a estratégia e o foco em resultados, como do meu percurso no desenvolvimento pessoal, que me trouxe ferramentas de autoconhecimento, de inteligência emocional e de reconexão com o meu propósito. Este programa acaba por ser o reflexo dessa síntese, uma abordagem prática, mas profundamente humana, para ajudar outras pessoas a clarificarem os seus sonhos, superarem bloqueios e darem passos consistentes rumo a uma vida mais plena e alinhada. Hoje eu sei que essa é a minha missão, ajudar outras pessoas a cumprirem-se, enquanto naturalmente eu continuo o meu processo de aprendizagem. O programa Diz Sim aos Teus Sonhos nasceu como uma operacionalização dessa missão. Tão bonito isso. E porquê imersão e plano de ação? O que acontece realmente nestas duas fases? A imersão é o tempo dedicado à reconexão. Entramos num espaço seguro, onde os participantes podem voltar a ouvir a sua voz interior, reconhecer os seus desejos mais profundos e libertar os medos e crenças que os impedem de avançar. É como mergulhar dentro de si, com coragem, respeito e ternura. Já o plano de ação é a ponte entre o sonho e a realidade. Através de um processo estruturado, cada participante conquista clareza sobre os seus sonhos, define as suas metas e constrói um roteiro individual que lhe permite ir do ponto onde está na sua vida para o ponto onde quer chegar e dá os seus primeiros passos nessa direção, naturalmente. Não há fórmulas mágicas, há presença, compromisso e prática. Sentes que este programa é para toda a gente ou há uma pessoa tipo que sentes que mais precisa dele? Acredito que todos temos sonhos, mesmo que estejam adormecidos. Mas diria que este programa toca especialmente a quem tem sonhos com propósito, ou seja, que não só transformam as suas vidas, como também têm um impacto positivo na vida de outras pessoas, ao nível da família, ao nível da comunidade e por aí fora. E o Diz Sim aos Teus Sonhos constitui uma ponte sólida para o campo da possibilidade e da realização desses sonhos, porque deixam de estar sozinhos e têm um ecossistema que os apoia em cada passo e lhes dá as mãos em cada desafio. Que transformações tens visto acontecer nas pessoas que o fazem? São muitas as transformações e algumas delas, diria que as principais nesta fase, são internas. Conquista de clareza, conquista de liberdade pessoal, resgate do poder pessoal, muda o olhar, muda a percepção, muda a qualidade da presença. A maior transformação, ver cada participante tornar-se autor ou autora e protagonista da sua própria vida, capaz de vivê-la nos seus próprios termos, fazendo escolhas alinhadas com os seus valores, com os seus sonhos. Externamente, isto tem-se traduzido em transições de carreira, transições de relacionamentos, novos hobbies, novos projetos profissionais, novas fontes de rendimento, um novo movimento na vida, mais solto, mais consciente, mais feliz. Nestes 3 meses, cada participante desenvolve uma mentalidade de realizador ou realizadora de sonhos e tem acesso a um método que poderá aplicar a outros sonhos e projetos. Já imaginaste o que é acordar todos os dias com a certeza de poderes realizar os teus sonhos e simplesmente pôr-te a caminho para o fazer? É importante explicarmos aqui que este programa tem um segundo nível, o Diz Sim aos Teus Sonhos Implementation Lab, dedicado à implementação de cada um dos sonhos com base no roteiro que foi construído neste primeiro nível. Porque, como disse antes, não se trata de magia e o fator tempo é um elemento crítico nessa viagem. Que mensagem deixarias agora a quem está a ouvir este episódio e ainda hesita em dar o primeiro passo? Se sabes que estás a viver aquém do teu potencial, se sentes que há mais vida dentro de ti,
que quer ser vista, que se quer expressar. Se a conversa de hoje ativou algo dentro de ti, diz sim aos teus sonhos. Conta com o nosso apoio, faremos o caminho caminhando. Obrigada, Natasha. Fico tão tocada por esta missão que se sente tanto no teu coração. E a seguir, como referi no início, vamos ouvir o testemunho da Armanda Martins, uma participante da primeira edição do programa Diz Sim aos Teus Sonhos e que nos vai contar como experienciou esta viagem que lhe propuseste. Fica connosco. Olá, Armanda. Olá, Tudo bem? tudo bem? Hoje vamos partilhar com quem nos ouve algumas curiosidades sobre ti e sobre a tua participação no programa Diz Sim aos Teus Sonhos. Gostava, por favor, que começasses por nos explicar onde é que tu estavas na tua vida quando conheceste este programa, nas tuas vidas interior e exterior. Onde é que tu andavas naquele momento? Eu estava no meu alojamento local, em Espinho, e quando a Natasha me telefonou e eu lhe abri portas para que me enviasse o programa. E quando conheci o Diz Sim aos Teus Sonhos, encontrava-me muito fragilizada, pois tinha acabado com um relacionamento de 23 anos. E o que é que te fez especificamente prestar atenção a este programa? O que é que te fez tomar a decisão de participar? Olha, a proposta desde o início chamou-me a atenção porque era muito estruturada e eu gosto de muita estrutura. E era concreta e ao mesmo tempo incluía-me num grupo que eu entendi que fosse como um grupo de partilha. E isso podia-me ajudar a evitar o caminho solitário que tendencialmente escolho e que podia ser desastroso, não é? Para mim, naquele momento da minha vida. Então decidi abraçar o programa. Ok, portanto, esta ideia de ter um grupo de apoio onde predomina um ambiente de partilha ajudou-te a dar o passo. Foi um fator decisivo. Sim, foi também um dos fatores. Sentiste em algum momento insegurança, alguma hesitação? Como é que ultrapassaste? Eu decidi porque me poderia... senti que tinha aqui uma oportunidade de me ajudar a reestruturar e, acima de tudo, a resgatar a confiança em mim mesma e nas minhas capacidades e competências. E achei de facto que era uma oportunidade para mim. Eu naquele momento vivia alguns medos relacionados com a fase em que estava. E em relação ao programa, tiveste algum receio, medo até da exposição, precisamente por estares a viver essa fragilidade? Ou desde logo o programa inspirou-te e confiaste que ia ser bom, que ia ser positivo? O programa inspirou-me e eu sabia que ia estar num porto seguro, porque já conheço a Natasha há alguns anos e já trabalhamos com pessoas muito fragilizadas, que era no Telefone da Esperança, e sei muito bem com a confiança que se pode ter nestes ambientes quando são bem cuidados. E, portanto, eu confiei, nesse aspecto confiei de início. E achei que podia ter mesmo um porto seguro. Ótimo, muito bom. Depois de tomares a decisão, viveste uma experiência imersiva. Quais foram os momentos mais marcantes do programa para ti? Olha, os momentos mais marcantes para mim foram a atividade, assim, a atividade que me marcou mais foi a atividade de assemelhar ou criar uma similaridade entre a execução ou a operacionalização de um projeto que era o meu sonho, à construção ou ao planeamento e construção de um jardim. E eu senti-me uma verdadeira jardineira do meu sonho. Isso foi o que mais me marcou.
mesmo em termos emocionais. É muito curioso, talvez porque eu tenha um grande apreço pela Mãe Terra e por tudo o que aí se gera. E foi muito bom. Depois houve outros momentos que para mim foram muito importantes, em termos de aprendizagem, naquilo que me perspectiva ou me amplia possibilidades de rendimentos passivos, possibilidades de eu conseguir diminuir o meu fator de stress e de ansiedade. E foi muito importante, foram muito importantes algumas ferramentas, e eu vou falar de uma que foi a que me marcou mais e que ainda hoje, quando preciso, vou lá e retomo, que é o EFT, que foi o eu ganhar confiança através de uma ferramenta de mentalização e que tem a ver com a marcação no corpo, não é? Podíamos dizer que o EFT é tipo uma acupuntura de pensamentos positivos no meu corpo. Ok, marcam no corpo essa reflexão e essa mudança, é isso? Sim, porque eu levo para o corpo aquele acreditar com esta ferramenta. Mas ampliou-me também para outras questões, nomeadamente a importância da meditação. Eu ainda não consigo meditar todos os dias, mas, no entanto, eu sei que tenho ali uma chavezinha que me abre para acalmar a mente, e isso é muito importante em muitos momentos. E eu recorro a isso quando preciso. Como é que esse processo tão pessoal é vivenciado em grupo? Porque o Diz Sim aos Teus Sonhos tem uma fase de trabalho em grupo e uma fase de trabalho individual. Como é que se interligam esses dois momentos, em grupo e pessoal, ao longo do programa? O momento pessoal é um momento muito de introspeção e reflexão acerca dos diferentes temas que são propostos. E isso para mim também é muito bom, porque é uma reflexão guiada, não estou à deriva. Foi muito importante para mim, até porque eu me disperso, porque gosto de muitas coisas, portanto, com o guião, por assim dizer, de reflexão, aliviou-me muito trabalho, no sentido de que eu estou mais focada. Em grupo, tive uma grande aprendizagem por vários motivos, porque percebia que em alguns medos, em algumas lacunas, entre aspas, que eu sentia em termos de conhecimentos e mesmo às vezes até em questões emocionais, eu percebia que não estava sozinha. E não estando sozinha, o caminho será mais fácil, no sentido de que posso dar a mão, tenho sempre alguém ao meu lado a quem dar a mão. E isso foi muito interessante. E depois a partilha, não é? O aprender também com a experiência das outras pessoas foi muito importante para mim. As colegas, as companheiras, as amigas de peito, neste momento, foram muito importantes para mim e hoje em dia continuam a ser muito importantes para mim. Lembro-me muitas vezes de algumas passagens e que penso, bem, aquela pessoa está ali, fez isto, portanto eu também sou capaz de fazer, porque via exemplos, via outras experiências que me ampliaram também essa percepção e que a trouxeram para mim. E as sessões individuais de coaching, como influenciaram o teu processo? Estas sessões aconteceram em momentos-chave e foi muito bom podermos marcá-las nesses momentos, haver essa flexibilidade. E foram, de facto, agilizadoras de confiança no processo e de acreditar em mim e na minha capacidade de concretização.
Foi muito importante, cada uma no seu momento. Isso é muito interessante, porque não é só durante o programa que se sente isso. Os efeitos mantêm-se a posteriori e as ligações entre as pessoas também e as ferramentas que continuamos a usar. Tudo isso fica de facto como uma grande mais-valia para a nossa vida. Lá está, como o programa era muito concreto e muito estruturado, eu que gosto de compromisso, também me comprometi à partida com o programa, e isso ajudou-me também a fazer o caminho, e penso que ajudou a fazer, eu não posso falar pelos outros, mas penso que ajuda a aligeirar até o peso da mochila quando estamos a fazer um caminho, às vezes até que vai até às nossas dores, faz parte, mas foi muito importante e continua a ser muito importante. Então, de uma forma muito objetiva, o que é que mudou para ti desde então? Há algo que faças diferente, algo que vivas de forma diferente? Olha, em primeiro lugar, eu agora tenho uma nova forma de rendimento que não tinha antes do diz sim aos teus sonhos. E não era esse o meu sonho, eu ainda estou a operacionalizar o sonho que me trouxe ao programa. Bem, na verdade, o que me trouxe ao programa fui mesmo eu que quis vir. E vinha com um sonho, e que ainda estou nesse projeto. Mas quando comecei a explorar e a ganhar mais confiança nas minhas competências, nas minhas capacidades e nos meus gostos pessoais, eu dei-me conta que, afinal, uma coisa que eu gostava tanto também era uma competência minha e que adveio aqui de reflexão conjunta. Portanto, eu agora trabalho com uma agência de viagens e organizo viagens à medida, vendo viagens e também acompanho viagens a destinos mais difíceis das pessoas lá chegarem. Difíceis porque não são tão explorados turisticamente, são difíceis, destinos muito relacionados com a Mãe Terra e um viver mais, de uma forma mais simples. Portanto, onde o turismo, e eu sinceramente até espero que não chegue lá assim tão depressa, ainda não chegou lá. Então, essa foi uma das grandes novidades que o programa me trouxe, ou que eu trouxe do programa. E depois trouxe-me a estrutura para eu, de facto, poder operacionalizar os meus sonhos e, acima de tudo, eu confiar em mim, confiar nas minhas competências, nas minhas capacidades e eu saber que também não estou sozinha no meu sonho grande para o mundo, que é termos um mundo mais livre, um mundo com mais equilíbrio e mais justo para todos, não é só para quem me rodeia, mas para todos em geral no mundo. E eu sei que partilho dessa vontade com muitas outras pessoas. Isso também me trouxe portanto, o programa também me trouxe esse ânimo e poderei dizer, essa certeza de que não estou sozinha. Sem dúvida, esses são valores partilhados pela equipa Mensana, isso não há dúvida. Armanda, para quem nos está a ouvir agora, que mensagem podes deixar sobre o programa? Talvez a maior aprendizagem ou, enfim, o que quiseres dizer. Então, a maior aprendizagem é que tenho confiança que posso contribuir para um mundo melhor, e essa contribuição começa por eu ter uma vida, por eu conseguir ter para mim uma vida mais de acordo com aquilo que eu quero, com o que eu sonho para mim, uma vida mais saudável. E quando eu falo de uma vida mais saudável, falo de uma vida mais saudável em termos do corpo e das emoções, dos sentimentos. Ou seja, uma vida mais saudável para o meu corpo
também emocional. E isso é o que eu quero também fazer passar para o mundo, para toda a gente. Se eu conseguir passar ao meu vizinho, já fico satisfeita. E começo pelo vizinho e depois passo para os vizinhos do vizinho, não é? Quem quiser conhecer melhor a Armanda, onde é que se dirige? Como é que te contacta? Então, eu sou ceramista e mosaiquista na Praça da Alegria, número 27, no Porto, que é uma oficina de cerâmica, em parceria com outras 2 parceiras. Sou formadora e consultora em gestão industrial e lean management. Eu costumo dizer que é a área mais cinzenta da minha vida, mas que eu faço questão de levar muito colorido. Sou travel designer, que é a tal nova atividade que decorreu deste programa, e sou facilitadora e didata de biodança. E terei novidades em breve relativamente a esta atividade. Armanda Martins, fica aqui a referência. Muito obrigada pela tua presença e pelo teu testemunho sobre o programa Diz Sim aos Teus Sonhos. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada. E eu é que agradeço. Foi muito bom voltar a este Porto Seguro, que é a Mãe Sana. Chegamos ao fim deste episódio tão especial. Hoje mergulhamos no coração do programa Diz Sim aos Teus Sonhos e ouvimos na primeira pessoa como este percurso pode verdadeiramente transformar vidas. A Natasha partilhou connosco a origem deste projeto, nascido do cruzamento entre a sua experiência em gestão e a sua paixão pelo desenvolvimento humano. Um programa que não é só teórico, mas profundamente prático, acessível e transformador. E tivemos ainda o privilégio de ouvir o testemunho real, transparente e inspirador da Armanda Martins, uma das alunas da primeira edição do programa, uma mulher que corajosamente disse sim a si mesma e que hoje caminha com mais clareza, confiança e propósito. A Armanda está a construir uma vida verdadeiramente extraordinária e em breve voltaremos à conversa para descobrirmos muito mais sobre as suas ideias, atividades e aventuras pelo mundo. Não percas o próximo episódio, em que teremos outras convidadas muito especiais e uma surpresa relacionada com o programa Diz Sim aos Teus Sonhos, de que poderás desde logo beneficiar. Curiosa? Curioso? Entretanto, se há algo que queremos que leves contigo neste episódio é isto: o teu sonho é válido, a tua voz merece ser ouvida. E sim, tu podes. Se sentiste o chamamento, não o ignores. Este pode ser o momento de dizeres sim a ti e começares a construir passo a passo, sonho a sonho, a vida que desejas viver. Inscreve-te no programa. Deixamos-te o link na descrição do episódio. Obrigada por estares connosco e até ao próximo episódio de Licença para Sonhar. Estamos gratas por nos teres acompanhado nesta prazerosa conversa. Cabe-te agora dar espaço, foco e vida aos teus sonhos. E lembra-te, podes mesmo ser a mudança que queres ver no mundo. Se desejares um apoio mais personalizado, contacta-nos. Um abraço pleno de confiança e até ao próximo episódio de Licença para Sonhar.